Olá, aqui é o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e eu tenho um recado muito precioso para o seu coração, para o meu coração. Salmo número 20, versículo número 7 diz assim: Alguns povos confiam em carros de guerra. Alguns povos confiam em carro de guerra. Outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Gente, como isso é precioso, como isso é oportuno e como isso é atual. Impressionante. A gente vive um momento de desconfiança total, de incertezas. Se olhamos para o cenário político, dá vontade de sair correndo. Não, dá vontade de orar, né? Devemos orar, mas de sair correndo também. Se olhamos para a economia, a mesma coisa. Se olhamos às vezes ao nosso derredor, da mesma forma. E o impressionante é que muitas vezes nós colocamos a nossa confiança, nós depositamos a nossa confiança na pessoa errada. Diz o texto aqui, o salmista falando, Davi, né? Dizendo, olha, alguns confiam em carros de guerra, que era uma máquina muito poderosa naquela época, milênios atrás, quase 3.000 anos atrás. Era uma máquina de guerra poderosíssima, porque o carro de guerra, as pessoas andavam a pé de cavalo, mas imagina um carro de guerra, era poderoso demais. E ele diz aqui que outros confiam em cavalos, né? Da mesma forma, a gente assiste esses filmes de época e a gente percebe como o cavalo, principalmente no Oriente Médio, ele exercia uma função impressionante nas guerras. Mas ele disse que, acima de tudo isso, o Filho de Deus, eu, você, nós, devemos não só de palavras, mas de gestos, atitudes, confiar no Senhor nosso Deus. E eu vou dizer por quê. Porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele é o Senhor do tempo. Tempo passado, tempo presente e o tempo futuro. Ele é o Deus que conhece o amanhã. Ele é o Deus que, ainda que a nossa economia vá mal, ainda que a nossa política tá, essa bagunça que tá, o nosso Deus não oscila, o nosso Deus não se abala. Antes, Ele tem tudo isso nas mãos dele. O fôlego de vida, meu e seu, é Ele quem dá. Quando nós nascemos, foi Ele quem soprou nas nossas narinas o nosso fôlego e sustenta. Então, eu não sei em que você tem confiado aí nas suas questões que você tem, mas eu quero dizer a você, assim como o salmista, assim como eu, vamos confiar no Senhor nosso Deus, porque nem carros e nem cavaleiros, nem cavalos, esses aí também são perecíveis. Vamos confiar naquele que é Senhor absoluto e que pode, ao falar, ao estender a mão, resolver a questão. Confie no Senhor, nisso que você está pensando aí agora. Pai, em nome de Jesus, que este meu irmão, que esta minha irmã, aprenda não só de palavras, mas assim como diz o salmista aqui no Salmo 20, no versículo 7, que nós confiamos no Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Confie no Senhor, Ele é o seu Deus, Ele não te desampara nunca. Fica na paz, até amanhã.